Brasileiro deporta 81 brasileiros em novo voo que chega a Minas Gerais. E um brasileiro que estava desaparecido foi localizado, mas acabou se envolvendo em uma confusão durante o voo de retorno ao Brasil e terminou preso pelo ICE, aqui em Newark, New Jersey. Em Massachusetts, novas regras entraram em vigor e afetam diretamente imigrantes, incluindo milhares de brasileiros no estado. Em New Jersey, um projeto de lei quer proibir o uso de máscaras por agentes do ICE durante operações. E ainda, uma cantora gospel brasileira foi presa pelo ICE no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, durante um voo doméstico. Tudo isso você acompanha agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 40º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional, e também na plataforma de stream SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Na semana passada, um novo voo com 81 brasileiros repatriados dos Estados Unidos chegou a Minas Gerais. O voo pousou no Aeroporto Internacional em Confins, Belo Horizonte. A operação conduzida pelos americanos teve no Brasil acolhimento coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, dentro do programa Aqui é Brasil, que trouxe atendimento médico, psicológico e psicossocial. Alimentação, kits de higiene e transporte também foram distribuídos. Até as cidades de origem, eles receberam orientação e também ajuda. Dos 81 repatriados, 68 são homens, 13 mulheres, 78 estavam desacompanhados, 2 faziam parte de uma família e uma mulher tinha um caso médico especial. A maioria está na faixa de 30 a 49 anos. O coordenador da operação, Carlos Ricardo, informou que o processo transcorreu com normalidade, contou com o apoio da Vara da Infância e da Adolescência e da Defensoria Pública da União, no caso de um adolescente que estava presente. Esta é mais uma etapa da estratégia brasileira para garantir um retorno digno de nacionais em situação de deportação. Olha só, gente, esse caso aqui, quem acompanha a rede social de brasileiros e especialmente do nosso amigo, que eu digo nosso amigo porque a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo aqui, que é o Júnior Pena. Eu vou contar um caso aqui, porque o Júnior Pena, ele tem o conteúdo dele, ele ajuda as pessoas. Olha esse caso. O caso do brasileiro, o Wellison Mendes da Silva, que mobilizou a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, ganhou novos e surpreendentes desdobramentos. Depois de ser encontrado pelo Júnior Pena vivendo nas ruas aqui nos Estados Unidos, graças ao trabalho do influenciador Júnior Pena e do policial da SWAT, Michael McDowell, o Wellison chegou a embarcar no Aeroporto Internacional de Newark em um voo com destino a São Paulo. Mas, segundo relatos, já dentro da aeronave, ele teria tentado roubar um passageiro, causando tumulto e obrigando a intervenção de agentes da Port Authority. O Wellison foi retirado do avião, detido no local e em seguida encaminhado ao ICE. Agora o brasileiro está preso no centro de detenção da ICE na cidade de Elizabeth, New Jersey, enquanto as autoridades avaliam os próximos passos. E essa história ela é marcada por angústias, reencontros que ainda não teve e que termina em mais um capítulo delicado para a família. Inclusive, tinha uma foto aí, o Júnior Pena, ele trouxe, eu não sei se o diretor tem, mostrando que ele estava lá, já o nome dele está aí. Vocês vão ver agora, o Júnior Pena postou um print aí do nome dele já constando como detido. O Wellison Mendes da Silva, ele é do Brasil, né? Já estava ali sob custódia e já estava no sistema do ICE, né? Vamos continuar acompanhando e eu quero deixar um parênteses aqui. Parabéns, Júnior Pena, pelo trabalho que você faz. Às vezes eu ligo para o Júnior Pena quando eu vejo e digo, como é que você tem tanta paciência? Júnior Pena, só Deus mesmo iluminando sua mente e seu caminho. Você consegue arrecadar dinheiro, fazer doação, comprar passagem. E a passagem para esse rapaz, para ir para o Brasil, foi o Júnior Pena que comprou e custou em torno de $1.500. Claro que ele conta com o apoio das pessoas que doam.
mas o tempo que ele tira para ajudar essas pessoas, principalmente a mãe angustiada desse brasileiro, que está muito perturbada, né, mentalmente lá no Brasil por conta disso que está acontecendo com o filho dela, deixa a gente com o coração partido, mas existem pessoas como esse influenciador que tenta ajudar. E vamos acompanhar agora como vai ser o desdobramento, já que há relatos que esse rapaz era viciado em entorpecentes. Um militar de 22 anos da Guarda Nacional dos Estados Unidos, residente em Staten Island, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, disse sentir-se traído pelo próprio país depois que o seu padrasto foi detido por agentes da ICE na manhã do dia 18 de novembro, enquanto seguia para o trabalho. O homem de 41 anos é pai de 5 filhos, é natural do México e, segundo o militar, não tem antecedentes criminais e enfrentava apenas um processo imigratório em andamento. O jovem, que se identifica como o preso, como prender o meu pai, né, seu verdadeiro pai, relatou que recebeu uma ligação da irmã em lágrimas ao saber da prisão e questionou com indignação como isso pode acontecer ao meu pai, no mesmo país que eu sirvo com orgulho. Em uma coletiva de imprensa e de uma entidade de apoio aos imigrantes, La Comena, o militar convocou outras famílias a não se silenciar. A diretora da ONG afirmou que a ICE não está só mirando criminosos, mas pais e mães trabalhadoras. Confira agora um trecho dessa entrevista, que é, inclusive, uma cortesia da Spectrum News. Just 1 month after completing my first year of service, my life changed drastically. This Tuesday, my father was detained. My stepfather, who has raised me for as long as I can remember, and who I consider my true father. This is 22-year-old Jesus, who's choosing not to use his last name because of fears of retribution at his Army National Guard basic training graduation a year ago, hugging his 41-year-old stepfather. Now Jesus says his stepfather is sitting in an Immigration and Customs Enforcement, or ICE, detention facility. How could this happen to my father in the same country I proudly serve? Jesus says his dad's coworker saw ICE agents arrest him while en route to work Tuesday on Staten Island. An attorney for the family says it happened at around 6:30 a.m. in Port Richmond. He says that coworker alerted Jesus' sister, a high school student, who then contacted the executive director of the nonprofit La Comena, an immigration advocacy group on Staten Island. Soldiers should not be worried about their families being detained, being kidnapped by ICE. Jesus says he is a U.S. citizen, but his stepdad is undocumented. He came from Mexico to the U.S. in the early 2000s, but Jesus says he has no criminal record. His parents, he says, encouraged him to join the military to give back to a nation that has given so much to them. This situation, it shocked us, it's like and we didn't expect this to happen to us. We felt a lot of emotions, anger, disbelief. Como eu falei no começo da peça, ele é padrasto do menino, mas o menino, realmente, o rapaz aí, que é da Guarda Nacional, considera como um pai. A afiliada da WABC já tentou entrar em contato com o ICE pedindo esclarecimento sobre esse caso específico, mas até agora não obteve informações. Nós vamos continuar de olho e, se obtermos mais alguma coisa, a gente traz desdobrando já nos próximos dias. Massachusetts anunciou uma série de mudanças que impactam diretamente a vida dos moradores, especialmente a comunidade imigrante. De acordo com o Departamento Público de Saúde de Massachusetts e o Conector de Saúde, vacinas contra a Covid-19 e gripe seguem gratuitas nas farmácias do estado, com a cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O período de inscrição para os planos de saúde vai até o dia 23 de janeiro de 2026. E quem quiser cobertura já em 1º de janeiro precisa escolher o plano e pagar até o dia 23 de dezembro. A maioria dos residentes tem direito ao auxílio financeiro no âmbito federal. Mudanças previstas para 2026 devem cortar benefícios para cerca de 37 mil imigrantes legais com menos de 5 anos no país, além de ajustes no SNAP, que é o Food Stamp, e nas regras de trabalho que podem atingir quase 1.000 pessoas, né? Serviços essenciais seguem assegurados pela Rede de Segurança Saudável. O radialista e CEO da Rádio Superávit, Leandrinho Alves, da Rádio Superávit, tem mais informações. Ele teve, inclusive, lá como fosse no Congresso, né? Como fosse lá na Casa dos Deputados em Massachusetts, e vai trazer mais informações para a gente.
Hoje eu estou aqui na State House, em Boston, para acompanhar um encontro muito importante promovido pelo governo de Massachusetts. Representantes do alto escalão da área de saúde e serviços sociais vão apresentar informações essenciais para a nossa comunidade imigrante, incluindo recomendações sobre vacinas, atualizações do Health Connector sobre o período do Open Enrollment, mudanças nas regras do SNAP e novos recursos para refugiados e imigrantes. E é claro, tudo isso tem impacto direto na vida dos brasileiros que vivem aqui em Massachusetts. Vamos acompanhar. December 23rd is a really important date for people to keep in mind because it's the date by which people need to have picked a plan and made a payment if they want coverage starting January 1st, for them to start out the new year with the peace of mind that comes with health coverage. Durante o encontro, autoridades reforçaram a importância de combater a desinformação. Explicaram que muitas fake news têm prejudicado a comunidade, principalmente quando o assunto é saúde pública, vacinação e benefícios sociais. Os especialistas lembraram que as regras de acesso aos programas do Estado podem mudar ao longo do ano e que é fundamental sempre checar as informações em fontes oficiais. Outro ponto importante foi o Health Connector, que está no período de Open Enrollment, ou seja, este é o momento para renovar ou escolher um plano de saúde e muita gente perde esse prazo por falta de orientação. Também foram anunciadas atualizações sobre o programa SNAP, com mudanças que afetam famílias de baixa renda e imigrantes que vivem aqui no estado. As equipes reforçaram o compromisso de garantir atendimento em vários idiomas e facilitar o acesso das comunidades aos suportes que elas têm direito. Além disso, houve um destaque para os novos recursos voltados ao imigrante e refugiados que chegam a Massachusetts. O governo reforçou que o objetivo é oferecer orientação, acolhimento e apoio para que essas famílias encontrem um caminho mais seguro e estável. Esse encontro foi muito importante para esclarecer dúvidas e aproximar ainda mais a mídia comunitária das autoridades do estado. A Rádio Insuperável segue comprometida em trazer informação confiável, acessível e relevante para todos os brasileiros que vivem em Massachusetts. Eu sou Leandro Alves, o Leandrinho, direto da State House em Boston para a Rádio Insuperável. Aqui é sempre melhor. Quero agradecer ao Leandrinho Alves, que fez aí para a Rádio Insuperável essa reportagem e cedeu gentilmente aqui para a gente em colaboração, porque o que importa aqui é chegar notícia de qualidade para as nossas comunidades. Eu quero fazer aqui um concerto que eu falei ao chamar a peça que 1.000 pessoas seriam atingidas. Na verdade, são 100.000 pessoas que podem ser atingidas com essas mudanças lá em Massachusetts. As autoridades, inclusive, reforçam, não caiam em fake news, só valem informações enviadas pelo próprio estado de Massachusetts. Então, fiquem ligadinhos e não caiam em fake news. Legisladores de New Jersey querem seguir o exemplo de outros estados e proibir agentes da ICE de usar máscaras. A repórter Aletheia Rodrigues tem mais informações. O projeto de lei que proíbe os agentes de autoridades federais e locais de usarem máscaras no trabalho é uma medida que a governadora eleita Mike Carroll já declarou apoiar. O senador Benji Wimberly afirmou que, com o aumento do número de operações do ICE nos últimos 10 meses, há uma preocupação com o perigo de os criminosos usarem máscaras para se passarem por agentes do ICE. Desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo e cumpriu sua promessa de campanha de detenção e deportação em massa, alguns agentes de imigração têm aparecido em escolas, empresas e tribunais com os rostos cobertos e sem identificação. É uma tática que, segundo legisladores, não havia sido vista em governos anteriores. O projeto de lei Wimberly, apresentado no início deste mês, proibiria qualquer agente da lei que interaja com o público de usar máscara ou disfarce. Agentes que trabalham à paisana ou que usam protetor facial que não esconde o rosto não estariam sujeitos ao projeto de lei. Os agentes que violarem as regras estarão sujeitos a multas de $500 a $1.000 ou prisão de até 6 meses. Em setembro, a Califórnia aprovou uma lei que proíbe os agentes de usarem a maioria das máscaras enquanto desempenham suas funções. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou o estado na semana passada por causa da lei e afirmou ser uma tentativa inconstitucional de regulamentar agentes federais.
Legisladores em vários outros estados, incluindo Michigan, Nova York, Pensilvânia e Massachusetts, apresentaram projetos de lei semelhantes. O governo Trump defendeu o uso de máscaras por agentes do ICE, alegando que aqueles que mostram o rosto durante as operações de fiscalização são assediados e têm seus dados pessoais divulgados online. No aeroporto, muito obrigado. Já ia esquecendo de agradecer. Muito obrigado ao Aletea Rodrigues com mais uma reportagem muito bem feita, muito bem pesquisada, né? Através aí de consultas. Ela pesquisou bastante e traz para a gente as últimas atualizações do que se refere à imigração no estado de New Jersey. No aeroporto de LaGuardia, em Nova York, agentes do ICE surpreenderam na manhã do último sábado uma cantora gospel brasileira que embarcaria num voo doméstico com destino à Pensilvânia. Segundo informações iniciais, a artista foi detida sob suspeita de não cumprir uma ordem de deportação e permanece até agora sob custódia federal. Em uma entrevista exclusiva com o marido da cantora, o jornalista Lúcio China, do portal Comunidade News, lá de Canérica, afirma que os dois haviam se mudado recentemente para os Estados Unidos em busca de ampliar a sua carreira. Ele diz que ela não foi identificada e nenhum procedimento está, nesse momento, sendo feito em relação a por que ela foi deportada. Segundo a entrevista, a assessoria, inclusive do ICE, também não divulgou nota oficial sobre o caso. E a identidade da cantora também está sendo omitida por enquanto, para preservar os direitos legais, segundo o jornalista Lúcio China. Vamos acompanhar, gente? Eu quero primeiramente agradecer novamente todas essas pessoas que estão colaborando com a Agenda 47, com a gente aqui, porque essa reportagem é do Lúcio China, do jornal Comunidade News, lá em Canérica, e nos cedeu gentilmente. Vamos acompanhar essa entrevista com o marido da cantora gospel, que foi presa por estar pegando um voo onde muita gente diz que não é perigoso, em relação a imigrante indocumentado pegar um voo dentro dos Estados Unidos, e isso só prova que realmente não se deve confiar nesse tipo de coisa. Vamos lá. Cantora gospel brasileira da cidade de Danbury foi detida por agentes do ICE no aeroporto em Nova York. O jornal Comunidade News foi até a casa dela, conversamos com o marido dela que explicou como tudo aconteceu. A cantora gospel brasileira da cidade de Danbury, Janaína Miranda Oliveira, foi detida pelos agentes do ICE no aeroporto em Nova York. A cantora Janaína estava viajando para a Pensilvânia, onde tinha um show no sábado à noite. A brasileira não foi a única a ser detida pelo ICE no aeroporto esta semana. O jornal Comunidade News recebeu mensagens de vários outros imigrantes com o mesmo problema. Ok, sou Agimil, sou esposo da Janaína, cantora Janaína Miranda Oliveira. A minha esposa, ela tinha uma loja, né, ela tem uma loja de confecções brasileira, né, roupa evangélica, e ela também canta nas igrejas, né, quase todo final de semana ela tem agenda. E eu mexo com construção civil. A Janaína ficou muito conhecida como cantora gospel, né, e começou a viajar pelos Estados Unidos. Então, desde a primeira vez que tivemos aqui, em 2002 a 2008, e ela começou a cantar aqui nas igrejas, ela voltou para o Brasil, e lá também ela continuou cantando, e graças a Deus, a nosso retorno aqui, há muitas igrejas recebem ela aqui, ela teve bastante convite, né? E agora, em 2026, ela já tinha umas agendas, tem umas agendas para cumprir no Brasil, e a gente está com um projeto de retornar para o Brasil agora em 2026, ou em 2025, dezembro de 2025. Peraí, vocês já estavam programados para o próximo mês vocês irem de volta de uma vez para o Brasil? Já estava programado para a gente retornar para o Brasil agora em dezembro, a família toda. Só a minha filha mais velha que resolveu ficar aqui nos Estados Unidos. E eu sempre falava para ela, cuidado que a migração está pegando. E ela nunca acreditou, né? Tipo assim, ela sempre viajava, não tinha acontecido nada, né? Para Flórida, né? Para Boston, para todo lugar aí ela viaja, né? Para os Estados Unidos todo aí, ela sempre viajou de carro, de avião. E agora ela tinha uma agenda, né, para Pittsburgh, né, que é na Pensilvânia, agora sábado 22, e infelizmente eu levei ela para o aeroporto, né, e ali ela fez o check-in tudo direitinho, e na sala de espera já para pegar o voo, ela foi abordada com um agente do ICE, né, qual ela está ilegal aqui no país, nos status legais, e ali ela foi detida e continua detida ali no aeroporto de Nova York.
Eles pediram a documentação dela e a única documentação que ela tinha original só era o passaporte. O passaporte e talvez uma carteira de motorista. E sim, a carteira de motorista daquela aquela que não é legal, né? Aquela do migrante, né? Carteira de migrante. E muitas pessoas, já você mesmo já teria alertado de que não podia pegar e aconteceu isso. Não foi nada como as pessoas estão inventando por aí. Não, é que muitas pessoas me ligam, me perguntam, né? Sua esposa foi presa pelo ICE aí, como é que foi? Foi na igreja, foi na rua, foi de frente à casa? Então muitas pessoas falam muita coisa boba, né? Bobeira sem saber. Então ela foi presa no aeroporto pegando um voo para Pensilvânia. Eu já conectei com o advogado, né? O advogado já falou para mim que a possibilidade é de deportar ela, comprar passagem o mais rápido possível, que vai já mandar ela para o Brasil, que é melhor do que ela ficar presa, correspondendo ao processo. Pode demorar 1 mês, pode demorar 3 meses, né? Então a gente não quer isso para ela, e eu acho melhor, a gente já estava com um projeto de ir para o Brasil, então é comprar passagem, antecipar a passagem, né? Que já tem a passagem, mas a gente vai antecipar a passagem para ela ir mais rápido para o Brasil. Você quer mandar algum recado para a comunidade, assim, alertando as pessoas? Então, o recado que eu digo assim, é aquelas pessoas que não acreditam que às vezes o ICE não está pegando no aeroporto, deixar bem claro que, igual aconteceu com minha esposa, pode acontecer com outras pessoas, né? Inclusive tem um amigo meu que estava vindo para a Flórida, até falei para ele que ele não viesse de avião, que está correndo esse grande perigo, né? Então, quanto mais cuidado é pouco, né? Porque da agora para frente o assunto de imigração é muito sério. O que realmente aconteceu foi que ela foi exatamente para a boca do leão ali. Sim, com certeza. Então, hoje o aeroporto está sendo o ponto-chave deles, né? Não só o aeroporto, também, eu creio que também metrô, né? Essas pessoas têm que ter muito cuidado, né? Principalmente em Nova York, em outras cidades também, Boston, né? Prédios federais. Prédios federais, então isso, as pessoas, a comunidade brasileira, aquele que está ilegal, quanto mais cuidado, é melhor. Como foi que você ficou sabendo? Da prisão dela? Eu levei ela no aeroporto, então assim que ela foi, que o ICE abordou ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou que o ICE tinha acabado de pegar ela. Ela te ligou ou mandou? Ela mandou uma mensagem. Aí logo eles pegaram o telefone dela. Aí depois, lá dentro, ela ligou do telefone do ICE para mim, da central do ICE. E você já estava na estrada? E eu já tinha chegado aqui em Denver. Né? Eu fui muito cedo para o aeroporto. Né? Isso foi, explica pra gente o horário, o dia e o horário. Foi sábado, né, dia 22, né? Eu cheguei bem cedo no aeroporto, foi 7 da manhã, né? Então ela foi detida, mais ou menos, o voo dela ia ser às 9, né? Então ela foi detida mais ou menos lá para as 8h40 da manhã. E você recebeu a mensagem? Recebi a mensagem dela falando que o ICE tinha acabado de dar a ordem de prisão para ela. E ela falou alguma coisa, como que ela estava? Não, ela falou que estava tranquila, que ela estava muito tranquila, que eu não esquentasse a cabeça não, que ia dar tudo certo. Minha esposa, ela tem muita fé, né? Acredita muito em Deus e a gente também. E a gente crê que Deus está sob o controle de todas as coisas e tudo vai dar certo no final, vai ser bênção. Quero agradecer imensamente ao Lúcio China, que a partir de hoje a gente vai ter uma colaboração com ele também. E a gente deixa aqui o nosso carinho e agradecimento. Esse tipo de jornalismo nas comunidades que faz a comunidade ser forte. Muito obrigado, Lúcio China. Muito obrigado, Comunidade News, no estado de Canérica, por colaborar aqui com o Ceaba Brazilian Television e com a Agenda 47. E essa é uma via de mão dupla. Quando precisar da gente, estamos aqui dispostos. Parabéns pela entrevista e fico alerta sobre os cuidados. Às vezes, ontem eu falei sobre imigrante dirigir, não está legal no país, não está documentado e dirigir como se nada estivesse acontecendo. Gente, mudou. Donald Trump mudou as coisas nos Estados Unidos. Se você não tem o documento para viver no país, você quer pegar avião, viajar normalmente, como se isso não fosse nada acontecer, você está colocando em risco a sua própria permanência aqui, já que está com esse problema de ajuste de status, essa coisa toda, fora de status, né? Então, observe e sinta o que é melhor para você, tá bom? Mas ficou alerta aí numa grande entrevista que o Lúcio China fez. O jornal The New York Times publicou na segunda-feira, dia 24, uma análise que repercutiu em todo o mundo político. No artigo, o ex-correspondente Jack Nickas afirma que o Brasil desafiou o Trump e venceu.
indicando que o presidente dos Estados Unidos teria sofrido uma derrota ao tentar influenciar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o New York Times, os esforços de Donald Trump para evitar a prisão do aliado foram inúteis e acabaram fortalecendo politicamente o presidente Lula. Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada no sábado, 22, pelo ministro Alexandre de Moraes, após a PF identificar violação na tornozeleira eletrônica e mobilização de apoiadores em frente à sua residência. A primeira turma do STF confirmou a decisão por unanimidade na última segunda-feira. O presidente Donald Trump indicou que está aberta uma ligação com Nicolás Maduro, embora os Estados Unidos já tenham declarado o Cartel de Los Soles, que acusam Maduro de chefiar, como organização terrorista estrangeira. Washington afirma que o grupo dirige o tráfico de cocaína para os Estados Unidos e que Maduro está diretamente envolvido, enquanto Caracas rebate dizendo que o cartel não existe e acusa os Estados Unidos de uma escalada militar na região. A troca de supostos ataques navais e operações anti-narcóticos pelo Mar do Caribe reforça a tensão diplomática e agora o telefone pode virar palco de negociações ou até mesmo de provocações. Agora, gente, uma notícia muito séria e ao mesmo tempo engraçada, mas eu fiz essa cara de séria só para dar uma quebrada no gelo aqui. Hoje, em Washington, Donald Trump entrou no espírito de ação de graça do Thanksgiving e concedeu o tradicional perdão presidencial a dois perus, os perus chamados o Gobble e o Udall, criados na Carolina do Norte. A cerimônia ocorre no Jardim da Casa Branca, poucas horas antes do Trump viajar para o seu resort na Flórida. Mas antes de viajar para o resort na Flórida, Trump perdoou os dois perus que estão aí como sortudos, Ganharam aí um grande prêmio de não serem mortos agora no Thanksgiving e virá aí o prato principal de uma das datas, se não for a data mais importante norte-americana. Tá aí os dois perus lindamente perdoados, Uma última notícia, antes de encerrarmos o Agenda 47, está agora sendo adiantado em várias emissoras norte-americanas que a Ucrânia aceitou o acordo de paz proposto por Washington e pela Europa para dar fim à guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, vamos acompanhar, mais detalhes a gente vai trazer nos nossos telejornais, mas estamos avançando essa notícia, que o acordo de paz realmente seja alcançado e que a paz chegue naquela região. A gente fica por aqui, logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui ancorando o Jornal Brasil News. Mas antes, já se inscreveu no nosso canal? Você já se inscreveu? Porque eu estou vendo lá, a gente tem acesso aqui, muitas pessoas que assistem são inscritos. Trump, isso não pode, Trump? Assina aí uma ordem executiva dizendo que quem assistiu os vídeos e os jornais do nosso Seabra Brasília Televisão tem que se inscrever, Trump? É isso. Então vamos lá. Se inscrevam no nosse canal, deixe comentário, deixe like ou dislike. E também, aqui, ativa o sininho das notificações. Logo mais a gente tem um encontro marcado. Muito obrigado a todos aqui.